Amigos, meu nome é Vinícius Talon e as carreiras jurídicas não são para covardes. Em determinado momento, Sobral Pinto disse que a advocacia não é profissão de covardes. Eu vou além. Eu digo que as carreiras jurídicas, em geral, não são para covardes. E quando eu me refiro às carreiras jurídicas, eu estou falando também da advocacia, mas também do cargo de promotor de justiça, procurador, juízes, tanto estaduais quanto federais ou em qualquer outra área, defensores públicos, delegados, policiais, enfim, as carreiras jurídicas não são para covardes. A covardia ocorre preponderantemente em casos que demandem um enfrentamento, que demandem uma insatisfação com aquilo que está aí. E disfarçado por uma aparente cooperação processual ou até na fase inquisitorial, há aqueles que têm um medo de seguir a Constituição, seguir a lei e preferem apenas concordar com o que está acontecendo. E não podemos ser covardes a esse ponto. Na verdade, não podemos ser covardes de forma nenhuma, sobretudo no caso da advocacia. Apesar de o direito não ser para covardes, há muitos por aí, muitos que aceitam passivamente o que vem ocorrendo, sobretudo no processo penal, mas em outras áreas também há uma grande ofensa à Constituição Federal, como no caso do direito do trabalho, e essas ofensas que ocorrem devem exigir de quem faz parte de uma das carreiras jurídicas alguma postura ativa, uma postura de enfrentamento. E eu posso citar aqui vários casos em que aquelas pessoas que estão desempenhando alguma profissão numa carreira jurídica deixam passar uma ofensa, deixam passar um autoritarismo, uma violação da Constituição e permanecem inertes, permanecem em silêncio. E às vezes utilizam essa passividade dizendo que estão cooperando para o processo, que isso é uma forma de cooperar para o bem-estar do processo, para que não crie nenhum embaraço, para não criar nenhum rancor ou nenhum estado ruim em relação ao magistrado da comarca ou algo assim. Quem nunca ouviu, por exemplo, algum advogado falando que não gostaria de se indispor com aquele juiz porque é uma comarca pequena, porque o juiz pode querer retalhar depois? Ora, isso sabemos que é possível sim, mas não é porque há essa possibilidade que devemos nos calar, que devemos ficar quietos diante de juízes autoritários, promotores autoritários, ou o contrário também. Não é porque há uma chance de que um advogado faça uma representação no CNJ que o juiz tem que ficar se curvando ao advogado. Nada disso. Cada um tem que se comportar com coragem, sem esse medo, sem essa covardia daqueles que, com medo de algum incômodo, preferem ficar quietos, preferem levar uma vida na carreira jurídica como se estivessem aceitando tudo que está acontecendo. E eu posso citar vários casos. Por exemplo, há muitos advogados que, com medo de atrasar a pauta do juiz, por exemplo, aceitam indevidamente a realização de audiências sem a presença do réu preso. Eu já falei em alguns outros vídeos, em textos e também no meu curso de prática processual penal que não é algo que devemos aceitar. Ora, se o réu está preso e ele somente pode ser apresentado em uma audiência por meio do Estado, o Estado levando esse réu preso para a audiência, o advogado não pode concordar com a realização de uma audiência sem o réu preso, seja porque ele não foi requisitado, ou seja porque ele foi requisitado, mas o órgão responsável pelo sistema carcerário não levou esse preso, não transportou esse preso, que é algo muito comum, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul. Devemos discordar desse tipo de audiência, não devemos concordar com a realização de uma audiência sem a presença de um réu preso, a não ser que esse réu concorde.
Agora, o advogado que aceita fazer audiência sem a presença do réu preso, apenas para não atrasar a pauta do juiz, apenas por uma suposta amizade, ou às vezes por uma puxação de saco, porque quer agradar o juiz, isso não tem cabimento. Como não tem cabimento também quando o advogado aceita a realização da audiência com a inversão da ordem de oitiva das testemunhas, ouvindo as testemunhas da defesa antes das testemunhas da acusação, porque alguma testemunha da acusação não compareceu na audiência, ou realizando o interrogatório do réu, portanto, antes da oitiva de testemunhas da acusação. Por que concordar com essa inversão se ela não está na lei? Se a lei é clara quando prevê a ordem de oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público, depois as testemunhas arroladas pela defesa e, ao final, o interrogatório como último ato da instrução. Por que concordar com isso? Somente concorda se for em primeiro lugar, por uma estratégia processual, o que parece muito difícil, porque não haveria uma estratégia que seria contrária à lei, inviabilizando a chance de prescrição e tudo mais. E 2, no caso de querer agradar o juiz, que aí é um grande sinal de covardia. Não se pode, a pretexto de uma tentativa de fazer um agrado ao magistrado, discordar daquilo que está na lei ou concordar com a realização de um ato ilegal. Por isso, quando se faz esse tipo de concordância com a realização da audiência sem o réu preso ou no caso de inversão da ordem de oitiva das testemunhas, há um sinal grande de covardia do advogado que está aceitando passivamente algo que não deve ser realizado. Podemos falar também de promotores, juízes e delegados que são covardes porque têm medo de enfrentar a opinião pública e preferem violar a Constituição e a legislação do que ir contra esse clamor público de um punitivismo exagerado. Preferem ir de acordo com o clamor social do que ir de acordo com a dignidade da função que desempenham. Esses juízes, promotores, delegados, procuradores que preferem descumprir a Constituição, a discordar, a violar esse clamor social, esse pedido público, essa opinião pública por mais penas, por mais condenações, são covardes. Eles estão preferindo ouvir a voz das ruas, por assim dizer, a ter que ouvir o que a Constituição manda, que é o que deveriam ouvir. É um grande sinal de covardia concordar com o que a sociedade impõe, no caso, leigos estão impondo como um excesso de punitivismo, do que concordar com o que está na Constituição, que é aquilo que eles deveriam cumprir, já que estão sendo remunerados para isso. Delegados, juízes, promotores são remunerados pelos cofres públicos não para fazer o que a sociedade quer, não para fazer o que o indivíduo quer, não para fazer o que determinado jornalista pede, mas sim para fazer o que a Constituição manda, não é pede também. A Constituição manda que eles a cumpram e esses que a descumprem, a pretexto do clamor social ou algo parecido, são covardes e não merecem o cargo que ocupam, os cargos que ocupam. Há também aqueles que se manifestam essa covardia pelo medo de emitir alguma opinião. São aqueles isentões, eles preferem apenas reproduzir o que está na legislação, escrevem textos padronizados, dão opiniões que na verdade não são opiniões, mas sim reproduções do que está aí. E isso é um grande sinal de covardia também, sobretudo professores, doutrinadores, autores de livros que, com esse medo de sair de cima do muro, preferem apenas dizer o que acontece, o que está na lei, o que a jurisprudência fala e pronto. Não questionam se a jurisprudência está errada. Isso é um sinal de covardia também. Ora, a doutrina foi feita para doutrinar, como a jurisprudência foi feita para ser um indicativo daquilo que os juízes entendem.
Nada mais do que isso. A jurisprudência não é para calar a doutrina, mas é isso que vem ocorrendo. E vem ocorrendo porque há muitos doutrinadores que estão se calando num sinal de covardia e preferindo apenas reproduzir a jurisprudência, preferindo apenas dizer que a jurisprudência entende assim, então é assim. E vocês já devem ter visto em alguns textos de minha autoria que quando eu cito um julgado, logo em seguida eu faço a minha crítica, porque não dá para aceitar algumas decisões. Essas decisões devem ser impugnadas, devem ser criticadas, não interessa se foi um desembargador, se foi o ministro do STJ ou o ministro do STF que decidiu dessa forma. Se é técnico, como foi, por exemplo, aquele voto do ministro Barroso, como foi, por exemplo, aquele princípio da colegialidade falado pela ministra Rosa Weber, isso daí tem que ser criticado sim, porque não é isso que a jurisprudência deveria fazer. E se a jurisprudência não cumpre o seu papel de cumprir a Constituição e fundamentar tecnicamente suas decisões, a doutrina tem que cumprir o seu papel. Caso contrário, seremos covardes se ficarmos calados diante desse descumprimento que vem ocorrendo paulatinamente. Cada dia mais, sobretudo na área penal, no processo penal, tem ocorrido uma jurisprudencialização que está suprimindo a doutrina. E alguns doutrinadores aceitam isso, porque é muito tranquilo, é muito confortável escrever livros apenas citando vários julgados e sem falar nada, só colocando a jurisprudência entende assim e joga ali a ementa e não coloca nenhuma crítica. Isso é errado, isso é um sinal de covardia e precisamos combater esse tipo de covardia. Em suma, as carreiras jurídicas não precisam e não são de pessoas covardes. Não precisam de pessoas covardes nessas carreiras jurídicas que são tão honradas, todas elas. A advocacia, a magistratura, o Ministério Público, a defensoria, o cargo de delegado de polícia, todos esses cargos, todas essas carreiras, públicas ou privadas, são muito honradas e não precisam de pessoas covardes que têm medo de opinar, que têm medo de cumprir a Constituição. Se há um medo de cumprir a Constituição, há algo sério aí, há um grave problema quando juízes, promotores, principalmente esses, têm medo de cumprir a Constituição e desagradar a sociedade. Isso daí é um grave sinal de covardia. Precisamos de pessoas corajosas nas áreas jurídicas, nas carreiras jurídicas, pessoas que não tenham medo de enfrentar o que quer que seja, advogados que não tenham medo de enfrentar juízes na audiência, que discordem, que não estão interessados em saber se a pauta vai atrasar ou não, se a pauta vai ficar para daqui a um mês, daqui a 2 meses, se o juiz vai ter que modificar audiências, se o juiz vai achar ruim que vai ter que cancelar essa audiência e adiar para outro dia porque o réu preso não foi apresentado, não interessa. Cumprir a Constituição é mais importante. Cumprir o que está no Código de Processo Penal, na legislação como um todo, é mais importante e é sinal de coragem. Impor a Constituição contra a vontade de autoridades autoritárias é um grande sinal de coragem e é disso que precisamos. Precisamos honrar nossas carreiras, profissões, instituições, custe o que custar. Precisamos saber que as carreiras jurídicas não são para covardes. Ampliando aquilo que Sobral Pinto falou em relação à advocacia. Não é apenas a advocacia que não é para covardes. Todas as carreiras jurídicas não são para covardes, ou pelo menos não deveriam ser, apesar de ter ocorrido essa banalização da coragem. E é incrível como se tornou um ato de coragem cumprir a Constituição. Não deveria ser assim. Deveria ser uma mera obrigação. Assim como ser honesto, que não exige nenhuma coisa mais do que a vergonha na cara, deveria ser a mesma coisa em relação a cumprir a Constituição. Não um ato de coragem, não um ato de enfrentamento, mas apenas uma coisa banal no dia a dia. Cumprir a Constituição, assim como tomar um café da manhã, escovar os dentes, algo banal. Deveria ser assim, não deveria ter nenhuma briga para cumprir a Constituição. Mas o óbvio tem que ser dito. E, nos últimos tempos, cumprir a Constituição deixou de ser algo banal, passou a ser algo que exige um enfrentamento, uma briga, discordância, impetrar um habeas corpus para ter um acesso a determinada coisa, para ter acesso a preso, para tudo
Passou a ser necessário impetrar um habeas corpus, um mandado de segurança, um remédio constitucional qualquer, passou a ser necessário fazer reclamação constitucional, passou a ser necessário utilizar a rodo a correição parcial. Por quê? Tudo isso porque há covardes, há pessoas que não querem ou não sabem cumprir a Constituição. Prefiro acreditar que não sabem, porque para a burrice basta estudar um pouco. Agora, se é porque não querem cumprir a Constituição e sabem o que a Constituição diz, bom, aí é um pouco mais grave, porque deixa de ser a mera burrice e passa a ser um pouco de falta de vergonha na cara e, com certeza, covardia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo do WhatsApp, em que eu estou participando com criminalistas do Brasil inteiro, além de cursos em que eu leciono, artigos, vídeos, livros, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.